Muito bem. Bom, só porque eu me perdi aqui nos boa noite, vamos... Gabriela, boa noite. Estou Milena, aqui. boa noite. Larissa, a Vivi já falei, a Edna, Karina, Boa mamãe, a Lília noite. Vilhena, a Lília Prima, Boa Dinalva, noite. Sandra, Caio, o Rafa, a Carla, o Bruno, a Aninha, a Miriam e a Lite. O Rafa tá aqui. Lembrei de todos, né? Então vamos lá. Nós levamos o nosso pensamento ao poder criador da vida, rogando, Senhor, que nesse momento da noite, ao finalizarmos o nosso final de semana, um momento de descanso, o nosso coração esteja grato pelos momentos de convivência em família, pela oportunidade de estudo, de refazimento, de ação no bem. Nós queremos te convidar para que adentre os nossos lares e esteja conosco. Mas, sobretudo, Senhor, nesse instante em que voltamos a nossa atenção, o nosso pensamento, a nossa vontade ao estudo do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, contar com as luzes divinas, que do mais alto possam espargir luzes que vão alcançar o coração de cada um de nós aqui presente. Nós contamos com a Tua presença, com a Tua proteção. Pedimos a Tua inspiração, Senhor, para que o Verbo possa vivificar o nosso espírito. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. Deixa eu dar uma explicação inicial. É que eu comecei a dar, mas tinha muita gente que não estava aqui. O Bruno, esse moço aqui, tá, jogou pedra na cruz e tá com a quarta vez o Covid. Ô, Bruno, eu vou explicando do meu jeito, depois você corrige aí, tá? E é, ele me ligou ontem, né, Bruno? Anteontem, para poder fazer o estudo. Mas como estava muito em cima, estava difícil. Mas aí a gente começou a fazer, mas ele melhorou. Os médicos já estão fazendo efeito, né, Bruno? Melhorou. Então a gente acabou que ficou um estudo a seis mãos, porque eu pedi a ajuda dessa menininha aqui também, ó, estudante de direito, para tratar de um tema difícil e muito longe do que a gente possa entender como algo exclusivamente jurídico. Tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem que é, não consigo fechar. Fechou, deu certo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 37, no versículo 37 do capítulo 6, diz assim: Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei, e sereis absolvidos. Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolveis, e sereis absolvidos. Coisa difícil é saber. Boa noite, Zé. Coisa difícil é saber o que é que deve ser feito. O que é que Jesus nos indica quando nos disse para não julgarmos. Não julgarmos. É, porque isso não pode ser em sentido absoluto. Ele não pode ser em sentido absoluto. Porque se for em sentido absoluto, a gente não pode nunca analisar a ação de qualquer pessoa, mesmo que seja para nosso aprendizado. Nós vamos estar sempre vinculados, né, ou vedado de aferir daquilo que se faz de bom ou de ruim pelo outro. É claro que Jesus, quando fala não julgueis, ele remete muito mais
a um juízo negativo do que a um juízo positivo, né? Porque logo depois ele fala: não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolveis e sereis absolvidos. Bom, vamos ver se a gente consegue achar quem é que pode julgar, quem é que não pode, quem que pode condenar, se alguém, se é que alguém pode, né? E, e qual o sentido exato dessa, dessa passagem tão profunda. Ô, Bruno, não sei se você quer começar ou pedir para Clarinha preparar uma coisinha aqui também. O que que você prefere? Quer começar você? Fica à vontade, vocês primeiro, porque eu vou dar depois, eu preparei só o exemplo, né, da parábola, aí eu posso ficar para depois. Tá. Então, a Lígia é craque nisso, eu ia convocá-la hoje para me ajudar, mas ela não pôde, porque ela está na reunião da escola. E eu vou pedir para a Clarinha narrar aqui um conto da mitologia grega, muito utilizado no direito, e, e vamos ver o que que a gente extrai disso. E, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? É porque eu tô com a voz um pouco gripada. Meu pai pediu para eu falar um pouquinho sobre o mito de Antígona, que a gente estuda quando a gente vai estudar a filosofia do direito no primeiro ano da faculdade. O professor chega e pergunta: o que você acha que é direito? Que é direito? O que você entende como direito? E aí a gente tem um embate que é histórico, um embate filosófico entre o direito positivo e o direito natural. E aqueles que acreditam no direito positivo, que é a maioria, né, hoje em dia, que já não foi, é que o direito positivo só é direito tudo aquilo que é escrito, aquilo que é positivado em lei, que está em letra da lei. Então, seus direitos, suas obrigações são aquelas que a lei diz que é. E aqueles que são adeptos do direito natural falam que não, que há um outro direito que transcende esse direito escrito. E quando o direito escrito corresponde a esse direito transcendental, ele só está reafirmando algo que já existe. Mas que mais importante, que quando ele contradiz esse direito natural, então ele não é direito. Essa lei escrita, ela pode até ser lei, pode estar num documento oficial, mas ela não é direito. E nisso entra o mito de Antígona, que foi escrito por Sófocles, em Atenas, na grande época de Atenas, no auge de Atenas. Sófocles, pelas minhas pesquisas, ele escreveu grande parte das peças dele em torno de Édipo, o moço que casou com a mãe dele. E Antígona é filha de Édipo, Ele já está na psicologia. nesse mito dela. Complexo de Édipo e de Jocasta. É esse mesmo. E aí, o mito diz que Antígona, ela tinha um irmão que traiu sua cidade e lutou do lado do inimigo. E aí o rei de Tebas, Creonte, ele dá como pena a esse irmão, que morreu no embate, que ele não fosse enterrado, porque ele não merecia o mesmo destino dos homens que tinham sido bons, A lei, a lei respeitando a lei. determinava isso. Respeitando a lei. E ele sendo a figura Tá. de autoridade. Morre. E Antígona descumpre aquela lei, aquele mandamento, e enterra o seu irmão, porque ela diz que o seu irmão gozava de direitos que não estavam escritos, que os direitos dele, a humanidade dele não vinha daquele rei, não vinha daquela lei, mas vinha de outras leis, que era a lei divina. E por isso Antígona, ela é o direito natural, a primeira aparição do direito natural na mitologia. E ela é estudada quando a gente fala essa lei que transcende a lei escrita. A lei escrita. Ponto final aí. O livro tem 2.500 anos. Quem não leu até E aí a agora. pobre foi quando ela foi enterrada viva, porque é uma tragédia grega. E aí ela é enterrada viva pelo rei. Fim da história. Tragédia não tem final feliz, não, gente. Tragédia é terrível. Bom, nisso que a Clarinha exemplifica, ilustra, alguém é condenado por descumprir a lei. O rei está cumprindo a lei, porque ele veda que fosse enterrado alguém que era tomado como traidor. E a irmã descumpre a lei escrita, mas, diz ela, eu cumpro a lei divina.
né? Nem todos os naturalistas falam que a lei, o direito natural Vem de vem Deus. de Deus, mas alguns, né, uma grande parte, sim. Então você vê como é que é difícil saber o que é certo e o que não é. Há um filósofo da atualidade, um pensador, não chega a ser filósofo, o Dr. Renato Nalini, que ele diz que nós vivemos num tempo da hermenêutica. Nós vivemos num tempo em que o texto fala uma coisa, mas você precisa interpretar. E que quando você interpreta, tem a mesma raiz de maiúsculo, de tirar de dentro, né, desentranhar, você tem um entendimento e às vezes outra pessoa tem outro entendimento. Às vezes a gente, eu já falei isso aqui, não sei se foi aqui que eu falei esses dias, mas você vê um julgamento no Supremo, os 11 ministros, né, que em tese são os 11 maiores juízes do Brasil, às vezes tem voto que fica 6-5, né? Então, por aí a gente vê que não é fácil julgar, não é fácil analisar o que é o correto ou não a fazer. E nem sempre, para não dizer muitas vezes, aquilo que está escrito no texto legal espelha, né? Materializa, concretiza o que é correto. Vou dar um exemplo antes de passar para o Bruno. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lá no capítulo 23, eu acho que vai falar do divórcio. E Kardec, lá em 1864, acho que, ou 62, não lembro do Evangelho 62, 64, ele diz que era possível divórcios em algumas ocasiões. No Brasil, no Brasil, o divórcio foi ser admitido em 1976, mais de 100 anos depois de um texto cristão, né? Um texto que vela pela família. Então você vê como é que a lei civil ela pode se distanciar daquilo que é justo e que não é. Tá muito abstrato essa discussão, mas eu vou pedir para o Bruno falar um pouco de um exemplo clássico de julgamento. Seu microfone está fechado. Fechado, Bruno? Perdão. Quando a gente começou a ler esse versículo para preparar, é um dos primeiros exemplos que vem à mente da gente, né? Que tem como referência essa questão do julgamento, né? Então, lembra que a gente está naquela passagem que Jesus veio falando do amor aos inimigos, né? Uma série de condições, né? Uma série de propostas, de modos de vida muito diferentes, né? Do que a gente está acostumado com o nosso dia a dia, porque é o que reflete de fato, né, de forma pura, a condição de um espírito puro. Então, a gente tem que entender que Jesus, né, quem está ali, quem é esse personagem central que está falando para nós, né? É um espírito que tem uma bagagem que a gente não consegue medir, né? E se ele tem essa evolução moral, essa evolução espiritual, né, que beira a perfeição, né, de tão distante que está de nós, a gente tem que entender que o intelecto dele acompanha isso também, né? E aí ele vem trazer certas construções, certas formas de falar que mexem com a gente, né? Que deixam a gente, assim, de sair fumaça na cabeça, né? E uma passagem muito emblemática é a passagem da mulher adúltera, né? O adultério, ele até entra nessa discussão que o Everton está levantando, né? Porque uma coisa que hoje a gente, assim, o senso comum, né, de forma geral, se mistura muito a questão do direito com a moral. E são coisas que não podem ser misturadas sob pena da gente tomar decisões equivocadas, né? Então, por exemplo, o adultério, como a gente vai ver na passagem, ele é uma infração moral, mas ele não é positivado no nosso código, né? Hoje não se pune o adultério, né? Já foi punido, aqui mesmo no nosso ordenamento jurídico, mas hoje não mais, porque passa a ser uma questão moral e não um fato, né? E não algo que foi elencado ali para ser tutelado pelo poder público, pelo poder judiciário, né? Então, eu vou ressaltar alguns pontos dessa passagem, como o Everton comentou, né? Essa semana foi meio conturbada, não deu para a gente
mergulhar tanto assim nesse versículo. Mas eu peguei uma palestra do Haroldo, alguns textos, para a gente pegar algumas minúcias dessa passagem, porque eu acho que muita gente já conhece, né? Vamos ver se a gente consegue trazer alguma novidade em termos do que a gente pode extrair de tudo isso, né? De forma geral, a gente conhece o contexto, a gente sabe que, que a proposta de Jesus, né, é não fazer o julgamento dessa mulher, mas vamos tentar tirar mais coisas daí. Quando, quando essa passagem ocorre, né, isso aí está registrado lá no Boa Nova, o apóstolo João, que é o mesmo que vai registrar isso depois, é o único que registra a passagem, né? O único evangelista. Ele fica meio assim assustado pela postura de Jesus, porque eles viviam, né, naquele contexto histórico em que era praticamente natural, né? Seria uma consequência natural. Se foi pego em adultério, você tem que submeter a pessoa à pena, né? E aí ele pergunta para Jesus por que Jesus defendeu ela, né? Por que ele não foi junto com a opinião daqueles escribas e fariseus. Olha a postura de Jesus que já faz a gente pensar nessa questão, né, do julgamento. Nós estamos falando do quê? Do fato do acontecido ou a gente está julgando pessoas, né? Essa mistura que é um problema muito sério. Como o Everton falou, a gente tem que saber distinguir o mal. Então, para você distinguir o mal, você tem que fazer um certo julgamento. Mas a condenação, ela recai sobre a pessoa ou ela recai sobre o comportamento dessa pessoa, né? Então, olha como que Jesus começa a resposta para João. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Né? Então, João, o que você tem aí de prova, de argumento, né, para você condenar essa mulher? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? E aí ele afirma: ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Né? Então, a postura de Jesus nesse ponto, né, nesse caso, já é justamente fazer essa visão do outro lado, né, de se colocar do lado da pessoa. Então, quer dizer, e o Haroldo fala uma coisa na palestra dele que é interessante, né? Quando a gente se coloca como um criminoso, aí ele fala assim, né? Será que eu sou mais evoluído que esse criminoso, por isso que ele cometeu o crime e eu não cometi? Ou será que eu não fui tentado da mesma forma que ele foi? Então é justamente isso, ó, quando Jesus faz sofrer a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida. Então será que se você não tivesse passado por tudo que ela passou, o mesmo comportamento, né? Depois tiver quem que depois lê na íntegra, né? Na Terra. Então ela está errada, mas quem não está errado aqui na Terra? Quem aqui pode se dizer, né, que não tem nenhuma mácula, nada, né? E olha como que agora ele expande essa questão, né? Além do adultério, como a gente vai comentar daqui a pouquinho também, né? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Olha a frase do Cristo, que forte, né? Prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Aquela mulher era uma sofredora, né? E Jesus, é claro, ele conseguiu enxergar tudo isso, né? Mas ele está pedindo para a gente fazer esse exercício. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Essa expressão é uma expressão muito forte também que tem no Evangelho, né? O que é o caiado? O caiado é o pintado com cal, então ele é branquinho. Ele é branco, então é um túmulo branquinho, um túmulo bonito, né? Mas o que tem dentro do túmulo? Ele guarda o resto, né? Ele guarda a podridão, aquilo que está apodrecendo, né? Então, quando Jesus traz
essa figura, ele está falando de pessoas que externamente aparentam uma moral impecável, mas que no fundo trazem profundas dificuldades, né? Desvios de conduta, de caráter, muitas vezes muito graves, mas externamente eles são bem aparentados, né? Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. Então aí Jesus está justificando para João porque que ele não condenou, né? Então a condenação não parte dele. Então aí talvez a gente comece a entender o seguinte, né? O erro, o equívoco ocorreu. Foi necessário identificá-lo, até porque se você não identifica, você não corrige, você não aprende, né? Mas quem vai lançar a condenação nunca seremos nós. Nunca seremos nós. E aí eu comentei com o Everton, acredito que ele vai tratar um pouco depois, né? Porque quando a gente traz isso para o campo jurídico, aí a gente tem que o juiz ele não está julgando pessoas. É claro que a decisão dele recai sobre uma pessoa, mas ele está julgando, analisando o quê? Os fatos, né? O comportamento, aquilo que de concreto foi feito, né? Mas ele não está fazendo um juízo moral daquela pessoa. Esse é o ponto. E nesse caso aqui, a lei se mistura, né? Porque era previsto uma condenação, né? Então a gente vai tratar um pouquinho agora alguns trechos desse versículo. Então o primeiro ponto aí que chama a atenção e que mostra que esses fariseus eles estavam mal intencionados, porque eles chamam Jesus de mestre, né? Ó, os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Então chamam Jesus de mestre, mas não o reconheciam por mestre, porque eles estavam testando Cristo. Por que que a gente pode chegar nessa conclusão? Porque existe sim o precedente legal para o apedrejamento. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ó. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, quando se apresenta só a adúltera, sendo que ela foi pega em flagrante, eles já não estavam cumprindo com a lei da forma como deveria ter sido feito, né? Porque cadê esse homem, né? Seria preciso ali ter três envolvidos. É o adúltero, a adúltera e aquele que sofreu a traição, porque ele precisa dar o testemunho dele, né? E comprovar que, de fato, ele tinha interesse naquilo, né? Ele tinha um relacionamento com um dos dois, né? E só apareceu a mulher. Então aí a gente já vê que tem coisa errada aí, né? Eles queriam colocar Jesus em maus lençóis, né? E aí eles perguntam: na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E aí eles querem saber a opinião de Jesus, né? Jesus, até esse momento, ele não fez nada, né? Como fala ali depois, ele só fica lá abaixado, escrevendo na areia. Por que que Jesus faz isso? Aí o Haroldo já dá um gancho muito interessante, né? Mostra como que os espíritos superiores, eles não se importam com as questões íntimas de cada um, né? Por que que naquele momento Jesus não quis nem saber quem estava chegando ali? Ele não olha para a mulher, ele não se dirige a ela naquele momento, porque não importa, porque ele não queria saber, né? Aquilo dizia respeito a ela, ao mundo íntimo dela. Então, olha que postura elegante de Jesus, né? Que postura bonita, né? Nesse primeiro momento, nem o contato, até para nem envergonhar ela, porque ela não estava bem, né? Ela não estava bem. E aí, quando eles perguntam, que dizes tu? Aí o Emmanuel vai extrair isso, né? Que dizes tu? E vai trazer uma outra abordagem para nós, né? Que é sempre a gente consultar o que Jesus diria,
Isso é legal também da gente fazer sempre esse exercício, né? Em situações difíceis, situações que a gente não sabe o que fazer, o que que a gente tem que se perguntar? O que que será que Jesus faria? O que que será que Jesus diria? Então, sempre é válido a gente fazer essa consulta a ele, né? Bom, e a resposta dele é muito simples, muito direta, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E a resposta mais inesperada possível também, né? Porque ele nem contradiz a lei, ele nem afirma, nem infirma, nem desafirma, né? Ele não fala nada, ele dá uma outra proposta, né? E aqui o Haroldo extrai também algo muito importante, que é, quando você pensa que você está diante do modelo, do padrão, e esse espírito, que ele teria autoridade moral para julgar e condenar, ele não julga e não condena, então como é que fica a nossa situação? Né? Que nós nem temos condições morais ainda para fazer esse tipo de julgamento, para apontar o dedo, né? E ele que teria condições não faz. Outra coisa também demonstra uma coisa que tem que ficar, assim, absolutamente fora, né? Isso tem que ser extinguido do coração de qualquer cristão. Não existe processo educativo com violência. Esse é outro ponto, né? Então, de forma alguma, um cristão pode acreditar que medidas extremadas devem ser aplicadas, né? Isso falando não questões enérgicas, muitas vezes é preciso uma medida enérgica, mas a gente está falando de violência, né? Violência. E a gente pode até nominar, por exemplo, a pena de morte, né? Um cristão pode defender a pena de morte? Ele pode defender, mas ele não vai tirar subsídio dos ensinamentos de Jesus para defender esse argumento, esse ponto de vista. Ele pode defender por outros motivos quaisquer. Mas falar que isso é a visão do Cristo, aí está muito equivocado, né? Porque Jesus, ó, ele demonstrou como a grande missão nossa, o grande propósito nosso é a educação contínua, é a nossa evolução contínua. Nós sempre estaremos submetidos a processos educativos, né? E Jesus demonstra que nesse processo educativo não deve entrar de forma alguma a violência. E aí vem a reação daquelas pessoas, né? Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Aí a gente pode se perguntar, né? Por que será que começou pelos mais velhos? Porque o mais velho tem a consciência mais pesada, mais culpada? Ou porque o mais velho tem mais experiência, né? Tem uma outra forma de ver a vida, consegue às vezes compreender as dificuldades pelas quais aquela mulher passou, né? Conseguiu fazer esse raciocínio também, né? Então é interessante, porque saem primeiro os mais velhos, depois os mais moços. E aí o senhor Honório, ele também vai pegar isso aí, vai trazer mais uma possibilidade da gente enxergar, né? A primeira coisa que ele fala é que sai um por um. Um por um mostra bem a questão do direcionamento da mensagem, porque Jesus, ele direciona a mensagem para a multidão que estava ali acompanhando. Então, aqueles que conseguiram ouvir, aqueles que tiveram a sensibilidade, né, daquilo tocar os corações, tocar o sentimento e a razão, eles perceberam, digamos assim, o papel que eles estavam desempenhando ali, né, se sentiram envergonhados e um a um eles saíram. Então, a decisão é de cada um de nós, né? Até hoje, sempre que a gente senta para estudar, é Jesus falando para a multidão. E aí, cada um de nós é que vai captar e fazer o uso desses ensinos, né? Outra questão interessante que ele traz é essa saída, que ele fala, saída dos vales dos interesses imediatistas, das concepções menos felizes para ângulos mais elevados. Então, eles foram arrancados desses vales, né? Porque junto com a fala do Cristo, ele diz, né? Sempre tem a questão da vibração, sempre tem a questão do magnetismo de Jesus. E isso conseguiu arrancar eles.
E aí ele pega essa simbologia dos mais velhos. Por que que os mais velhos conseguiram perceber antes? Porque os mais velhos já adquiriram uma bagagem maior. Então a gente tira isso do sentido da idade cronológica e a gente transpõe isso para a evolução do espírito, né? Então, quanto maior a bagagem evolutiva do espírito, maior é a capacidade dele de compreender e de sair daquela situação, né? E aí, por fim, vem a mensagem para a mulher, porque aí, como todos eles saíram, ficou só Jesus, ela e alguns apóstolos, né? E aí Jesus pergunta, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Aí é interessante, aí essa fala também, a gente precisa expandir o destinatário dela. Porque a gente está falando, Jesus está falando para a mulher adúltera, certo? Vamos pegar o verbo adulterar e vamos trabalhar o sentido dele. O que que é adulterar? Adulterar é corromper, né? É quando você modifica em essência alguma coisa, você está corrompendo aquilo, certo? Então, a gente pode expandir isso, na verdade, para qualquer situação em que a gente vá contra as leis de Deus. Então, sempre que Deus manda eu fazer uma coisa de um jeito, eu faço de outro jeito, eu corrompi, eu adulterei. Então, eu também me comportei como um adúltero. Então, essa fala de Jesus, aí ela passa a recair sobre todos nós, porque todos nós ainda estamos nesse processo de caminharmos, né, em direção a Deus, né, trabalharmos juntos, alinhados com as propostas de Deus. Enquanto a gente não consegue chegar nesse ponto em plenitude, a gente tem pequenos desvios. Então, nós temos pequenas corrupções nossas de cada dia. E por isso nós nos dizemos adúlteros, né? E aí vem aquilo que Jesus traz, né? Por que que ele fala para ela, vá e não peques mais? Isso aí faz a gente lembrar de algo que para o Espiritismo ficou mais claro, né? Mais fácil da gente entender. Porque aí está implicitamente a questão da lei de causa e efeito. Então, por que que em outra situação, inclusive, Jesus fala para uma pessoa que ele curou, né? Não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Então, aqui ele está dando a orientação que ela precisa para o processo educativo dela. Porque quando você, de alguma forma, comete um equívoco, você cria no seu campo psíquico, você grava isso em você mesmo, né? Não sei se no seu perispírito, mas isso fica impresso, né? Você passa, a partir daquele momento, a ter uma necessidade de resgatar o seu débito, de resolver aquela sua falha. E isso vai atrair para você, naturalmente, né? Isso é a lei de Deus. É muito interessante porque não é um juiz, né? Não é Deus, não se coloca sentado numa posição que aponta dedos e fala o que você fez. Ninguém vai precisar de falar nada, porque isso vai estar em você. E você atrai pessoas e circunstâncias que vão te possibilitar a reparação daquele mal. Então, por isso que Jesus fala isso para ela. Porque senão ela novamente, consequentemente, atrairia esses acusadores para ela, né? De uma forma ou de outra, ela iria sucumbir novamente. Então, aí está a fórmula para o resgate de qualquer coisa, né? Qualquer erro, qualquer débito. Isso vai ser muito bem trabalhado por Kardec no livro Céu e Inferno. Eu falo mais um pouquinho, Everton, eu devolvo para você. Ah, Não, não dá aqui tempo, tem né? muita coisa. Não, então tá bom, porque aí depois a gente vai ter oportunidade de trabalhar mais essa questão que está lá no livro do Céu e Inferno, inclusive porque na capa do livro, né, na contracapa, Kardec coloca uma frase muito bonita, porque lá nós estamos falando de espíritos que são espíritos que cometeram erros, não é? E aí ele traz a frase que está lá em Ezequiel: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, né? Então, essa mulher que adulterou, Deus não quer a sua morte, apesar da lei estar prevendo isso, né? E,
É engraçado, né? Porque no Levítico isso está previsto, mas em outros textos não, né? Então não é a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa daquilo e comece a trabalhar em benefício, né, do outro para apagar aquela falha. Então é isso. Sobre essa passagem eu trouxe assim um apanhado muito superficial e muito rápido, né? A gente poderia ficar todo o estudo trabalhando só em cima dessa passagem. Porque ele fala, nem eu te condeno, né? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Bom, quando a gente começa a estudar isso daqui, sobre a visão espírita, primeira coisa que me ocorre assim, de forma muito presente. Vocês acham que passado assim 2000 anos do que Jesus falou, que nós julgamos e condenamos sem saber de fato o que aconteceu? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque já tive milhares de oportunidades de o seu juiz do processo, eu olhar, conhecer, ter feito a prova, saber exatamente o que aconteceu e ouvir as pessoas falarem coisas muito diferentes daquilo. Eu não estou falando como juiz, mas tem a Carla aqui, o Caio, o Zé Arnaldo, quem mais que é do direito aí? A Donira, que trabalhou no fórum muitos anos, foi escrivã, é, sabe que às vezes o processo diz uma coisa e se fala outra coisa totalmente diferente, completamente diferente, distorcida, distorcida, não é a realidade. Então, como que isso é assim, é uma coisa que é tão presente em nós, né? Tão presente em nós. Aí eu lembrei aqui, para colocar para vocês. O Bruno, eu falei que não ia fazer slide, mas não resisti, fiz uns pouquinhos. Esse é de antigo, né, que a gente viu. E eu me lembrei desse caso, que é um caso de um juiz numa penitenciária. Esse juiz, quando eu entrei na carreira, eu li. Ele foi um juiz brilhante, ele foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ele conta que quando era mais moço, né? Ainda não tão avançado na carreira, ele foi juiz da execução criminal. Execução criminal é assim: a pessoa é, processar, tem um inquérito policial, depois tem uma denúncia, tem um processo, depois vem uma sentença, tem um recurso, vai para o tribunal. Quando acabou tudo e a pessoa foi condenada, quando terminou tudo, essa pessoa vai é, passar a ser realmente punida. E tem um juiz que cuida só disso, porque lá durante a execução da pena pode acontecer um tanto de coisa. Pode ter indulto, a pessoa pode cometer outro crime, pode ter falta grave, pode ter um tanto de coisa. É muita coisa. Bom, isso deu para entender, né? Esse juiz foi chamado, olha bem, o juiz foi convidado para ir na penitenciária para falar sobre liberdade. E ele recebeu o convite do diretor da penitenciária e ficou no gabinete dele, olhando o convite e pensando assim: meu Deus do céu, o que eu vou falar? O que eu vou falar para os presos sobre liberdade? E aí ele ficou pensando, estudando, né? E ele falou assim: já sei. Em verdade, a liberdade de fato, ela é do pensamento. O homem é jungido pelo que ele pensa e pelo que ele age, não pelo local que ele está. Então ele pode estar preso e ser livre, ou pode estar livre e ser preso. E ele falou: e é isso que eu vou falar. E ele foi até a penitenciária, fez a sua palestra, mas quando ele terminou, um dos detentos se levantou
e falou: doutor, meu nome é fulano de tal e eu queria dizer para o senhor que eu estou aqui com uma pena de 10 anos porque o senhor me condenou. E aí foi uma, se eu fosse um cara antigo, eu ia falar uma saia justa, porque ele estava perante alguém que já cumpria a pena, que ele não podia nem fazer mais nada. E ele falou, olha, eu sinto pela sua situação, mas eu creio que se eu condenei, possivelmente havia elementos para condenar, porque eu não tenho prazer em prender as pessoas. Então, eu cumpri a minha função. E o preso respondeu assim: o senhor está certo. Eu cometi aquela fita, aquele crime era meu mesmo, mas eu queria dizer para o senhor que aqui dentro eu encontrei Jesus. E hoje eu sou um homem livre, graças ao Senhor. E ele conclui dizendo que a plateia aplaudiu vendo um juiz chorar perante alguém, um criminoso, né? Alguém que havia praticado algo de mal. Então, nesse caso, ele condena. Nesse caso, ele condena. Mas ele condena mal? Não. Já respondo, eu já, eu já pergunto e já respondo, né? Acho que não, né? Acho que ele, acho que ele age bem, né? Porque dentro da função que lhe foi dada por Deus, ou pela sociedade, se a gente preferir, eu não acredito que alguém venha com uma função dessa, em vão. Eu acho que ele busca em algum lugar isso. Então, depois de estudar, depois de ver, depois de fazer tudo, ele viu que era o caso de tomar aquela ação que ele tomou. E agindo assim, ele fez o bem. Já completo eu também, né? Você está vendo que está cheio de juízos, de valores aqui, né? De um juiz julgando o outro. Não sei se tem um pouco aí de corporativismo, né? Mas a gente sabe o quanto que é difícil isso. Cornélio Pires, para deixar esse papo um pouco mais leve, ele traz um texto muito bonitinho, que ele diz assim, ó: amigos, antes de tudo, peço-lhes permissão para dizer que nosso respeito às sociedades dignas do mundo, vinculadas a qualquer ideia religiosa e a outros matizes de opinião pública, é sempre para nós imensurável, mas desejo apresentar-lhes uma sociedade desconhecida que um companheiro me levou a registrar. Vou trocar em miúdos aqui. Ele diz assim: ó, eu sei que tem muita coisa conhecida, que é digna de admiração, mas eu vou falar de uma sociedade desconhecida. Eu vou compartilhar com vocês que vai ficar melhor do que eu ficar só lendo. Aí tá na tela de vocês. Vi senhora de alta classe, em beleza e reconforto, gemendo a mostrar em pranto a foto de um filho morto. Um homem com duas pastas e papéis voando ao ar falou que vinha de um banco, com imensa dívida a pagar. Uma jovem, na cor de cera, perdida a cair sem nome, foi ouvi-lo, era sem lar, sofrendo de sede e fome. Um industrial, carro grande, guardado em vidraça espessa, notei-lhe ao vê-lo depressa, trazia tumor na cabeça. Jovem, formosa, infeliz, tão linda quanto nua, para socorro à família, dançava samba na rua. Certa moça na farmácia interpelava o gerente para remédio gratuito em favor do pai doente. Dama nobre bem vestida passou vendendo jardins. Ela buscava dinheiro para operar-se dos rins. Dois homens embriagados saíam do bar da praça, cambaleavam com risco, inalando a cachaça. Um caminhão passou rente com o menino nus ao sol. Alguém me informou às pressas, era um treino de futebol. Uma jovem num balcão, parecendo agir por mal, buscava agora o sustento de dois tios no hospital.
Lembrei-me de Jesus Cristo que fez do amor lei das leis. Imaginei escutá-lo repetindo: meus amigos, não julgueis. Quantas situações a gente toma de forma leviana? Quantas situações nós tomamos de forma leviana? E aquilo. Bloqueei para mim. E aquilo talvez nos consuma, né? Talvez nos faça mal. Eu lembrei de um texto muito legal chamado Mal Secreto. Esse aí não tem jeito de eu compartilhar, porque eu não pus, porque eu lembrei enquanto a gente está fazendo o estudo aqui. Vamos ver se vocês. É pequenininho. Mal Secreto. Se a cólera, raiva, né? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que impunge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse ver o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, com invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Essa trovinha é de Raimundo Correia, poesia completa. Deu para entender? Deu, filha? Deu. Explica aí. Que vergonha. Mas é sobre a gente não poder enxergar a realidade do outro da forma como ela realmente é, né? Que tudo que às vezes a gente enxerga na aparência, para aquela pessoa tem um outro significado e um outro lugar na vida dela que a gente não vai conhecer. Não tem um pouco de hipocrisia Um também? pouco de hipocrisia também. Quanta gente. Que ri talvez existe, cuja única aventura Não, consiste. lê dessa parte aqui, talvez. Não é. De novo para eles. Quanta gente que ri. Quanta gente que ri talvez existe. Consigo. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Que o único prazer é ver dos outros. Isso aqui, quando foi escrito, nem existia Instagram e Facebook. Nem existia. E imagina hoje. E pobre. Imagina o sábado à noite que ninguém te chamou para nada. Você tá lá em casa e tal. Você liga o Netflix e não tem nada, né? Aí você abre o Instagram, tá lá um grupo de amigos seus, né? Na night. Só com os melhores, né? Coisa assim. Quem que aguenta, né, gente? Uma invejinha dá, né? Você pensa assim, tomara que a comida esteja ruim. Você sabe que eu notei que fulano tá até gordo nessa foto? Acabado fulano, hein? Acabado. Um pouquinho, Lid, não tem jeito. Jesus está falando do abuso. Eu me lembro muito do Divaldo falando da criança carente. Ele estava na Suíça e a moça responde assim: aqui não tem criança carente. Criança carente tem lá no seu país. Aqui não tem. E ele responde: toda criança é carente. Toda criança é carente, mesmo que tenha tudo. Mesmo que tenha tudo. Todo mundo volta ao desejo fundamental, né? O de ser amado, o de ser querido e aceito. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E eu só vou até fazer um adendozinho no que o Bruno falou, que a violência, né? Nunca, né? Mas até um texto que o Haroldo até cita nessa palestra que você falou, ele fala, cachorro bravo, né? Não se ensina com
com minudência e tal. Então, a violência, ela vai encontrar um limite, talvez na própria violência. A questão é a origem, não vai ser de nós, né? Então ele vai dizer, é necessário que haja o escândalo, mas ai por quem o escândalo venha. Deixa que outro da mesma laia, para dizer, para ser, né, um pouco mais Polido. enfático, cuide disso, né? Vamos cuidar das coisas boas do mundo. Tanta coisa boa para fazer, tanta gente para ajudar, tanto livro bom para ler. Para que que a gente vai se ocupar de, às vezes, por um ato, né? Nos comprometer com uma coisa que não estava nem no nosso planejamento. E mais misericórdia, mais misericórdia. Isso que ele falou, o Bruno falou de Kardec, a gente volta lá em Santo Agostinho, né? Deve-se odiar o pecado, mas amar o pecador. Deve-se odiar o pecado, mas amar o pecador. Que pecador? Todos nós. O Chico pergunta para Emmanuel: Emmanuel, o que que é o criminoso? Ah, meu filho, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Quem que nunca tomou uma taça de vinho, um negócio assim, e dirigiu um carro? Crime, crime. Quem nunca pôs o filho no colo para ele dirigir um carro, mesmo que em lugar ermo? Crime. Se eu for falar o que tem de crime, gente. Então, o espírito dessa letra é que a gente, assim, use de mais indulgência. Volta no versículo anterior. Mais misericórdia. Mais misericórdia. Porque da misericórdia que nós utilizarmos para com o outro, nós também colheremos o fruto dessa misericórdia. Até num dos textos que a gente separou, estava compaixão sempre. Tem uma aqui que eu quero terminar com ela, que é de Tiago, que diz assim, ó: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar a outrem? Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas de paz ou de saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se, aí chega grande excesso de pessoas viciadas na precipitação ou leviandade. Cremos seja útil que cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representado no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto do meu interesse? Quem sou eu? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Emmanuel é acurado, né? É um cirurgião, né? Ele vai no ponto exato, né? Ele vai no ponto exato. Sabe, porque às vezes você fala assim, mas isso aí é muito fácil, né? É muito fácil, talvez para nós, mas o que para nós é difícil, para outro é muito mais fácil. Então, aquele erro que o irmão tá, é, tá se precipitando, para nós pode ser uma coisa tranquila, já está superado. E os outros vícios?
E os outros vícios que ninguém vê? E os outros vícios que ninguém vê? Para terminar, eu já falei aqui muitas vezes desse texto, eu não me lembro de ter efetivamente partilhado com vocês, mas hoje eu trouxe ele na íntegra, que ele se chama A Prece de um Juiz. Você puxou a sardinha hoje, hein? Não estou falando de médico, estou falando de julgamento, é. Eu leio. Senhor, eu sou o único ser na terra a quem tu deste uma parcela da tua onipotência, o poder de condenar ou absolver meus semelhantes. Diante de mim as pessoas se inclinam, a minha voz acorrem, a minha palavra obedecem, ao meu mandado se entregam, ao meu gesto se unem ou se separam, ou se despojam. Ao meu aceno, as portas das prisões se fecham às costas do condenado, ou se lhe abrem um dia para a liberdade. O meu veredito pode transformar a pobreza em abastança e a riqueza em miséria. Da minha decisão depende o destino de muitas vidas. Sábios e ignorantes, ricos e pobres, homens e mulheres, os nascituros, as crianças, os jovens, os loucos e os moribundos, todos estão sujeitos, desde o nascimento até a morte, à lei que eu represento e à justiça que eu simbolizo. Ajuda-me, Senhor, que não me seduza a vaidade do cargo, não me invada o orgulho, não me atraia a tentação do mal, não me fascinem as honrarias. Faz da minha toga um manto incorruptível, e da minha pena, não o estilete que fere, mas a seta que assinala a trajetória da lei no caminho da justiça. Ajuda-me, Senhor, a ser justo e firme, honesto e puro, comedido e magnânimo, sereno e humilde. Que eu seja implacável com o erro, mas compreensivo com os que erram. Que o meu veredito seja a mensagem que regenera, a voz que conforta, a luz que clareia, a água que purifica, a semente que germina. Que a minha sentença possa enxugar as lágrimas da viúva e os prantos dos órfãos. E quando diante da cátedra em que me assento desfilarem os andrajosos, os miseráveis, os párias sem fé e sem esperanças nos homens, espezinhados, escorraçados, pisoteados, e cujas bocas salivam sem ter pão, e cujos rostos são lavados nas lágrimas da dor, da humilhação e do desprezo, ajuda-me, Senhor, a saciar a sua fome e sede de justiça. E quando um dia finalmente eu sucumbir e comparecer à tua augusta presença, para o último juízo, olha compassivo para mim. Dita, Senhor, a tua sentença. Julga-me como Deus. Eu julguei como homem. Bonito, né? Isso que ele tem autorização para julgar, né? O autor da oração. E quem não tem e julga todo dia? Como diz o Amigos da Luz, eu não julgo, condeno logo. Já vai para o estágio posterior, né? Bruno, 20 horas em cima da pinta. Se eu falar para vocês o material que tem disso aqui, gente, dá para a gente ficar mais uns 2 domingos. Mas eu acho que já deu para captar a vossa mensagem, né? Dá para entender o que a gente pode ligar uma anteninha e diminuir, pelo menos, as vezes que nós julgamos sem elementos, porque isso nos fará mais leves, né? No nosso discernir e conviver com o outro. Até no Instagram. Até no Instagram. Muito bem. Semana que vem, quem não terminou o livro, valei-me Deus, sem querer julgar ninguém, mas pelo amor, termina isso aí, nem que seja no áudio, põe na velocidade 2, para a gente poder conversar um pouquinho,
Nós vamos nos reunir. De uma vez? Não sei, vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos fazer presencial, né? Assim, o ideal é que as nossas reuniões fossem sempre presenciais, né? O ideal é isso. A gente faz online por questão de vida moderna, comodidade e tudo mais, mas presencial é muito melhor. É muito melhor. Então, pelo menos de vez em quando, que a gente possa estar junto. É, Prepara uma música aí, Sandra, para cantar, o Caio para tocar. Se tiver mais alguém com algum talento aí que queira mostrar, fique à vontade, tá? O Zé pode tocar, não voltou, tá bom? Quem tá com o coraçãozinho aí para fazer a prece? Hoje eu vou esperar. Eu faço. Fechar os nossos olhos, continuar com o nosso pensamento elevado a Jesus, nosso Mestre, de infinita bondade, que tantos ensinamentos nos trouxe, passagem aqui neste planeta. Agradecemos pela espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos intui, nos auxilia, para que possamos trabalhar intimamente o nosso progresso. Agradecemos também a todas as pessoas que contribuem de uma forma ou de outra para a nossa evolução espiritual. Pedimos ao Pai por aqueles colegas, companheiros que não puderam estar aqui hoje e pedimos também pelos nossos parentes, entes queridos, todas as pessoas que neste momento passam pelo nosso pensamento. Pedimos pelos dirigentes da casa, pelos dirigentes do nosso país, da nossa cidade, que eles tenham discernimento e bom senso para nos conduzir da melhor forma possível. Obrigada, Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, que Deus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe e que assim seja. Como é que para que eu não gosto de gravar? É, Aqui. aqui.